Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos à live de quarta-feira. Oi Yara, boa noite Alice, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Ana, sou a fundadora dessa página. Durante a semana eu e a Jade, a gente vem por aqui, falando dela, ela tá aí. Hello Jade. E aí vocês também podem se apresentando, dizendo o nome de vocês, falando de onde vocês estão falando, enquanto eu vou dando as boas-vindas e falando no geral, tá? Bem, aqui é o Cantinho Espírita, né? A gente faz lives semanais. Toda segunda-feira a gente tem um Destrinchando Fonte Viva, onde uma segunda-feira tá eu, outra semana tá a Jade. Às quartas-feiras, que é o dia de hoje, nós temos os Minutos com a Joana, que uma quarta-feira estou eu, uma quarta-feira está a Sabrina, né? Sabrina esteve aqui semana passada com a gente. Amanhã, às quintas-feiras, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos que acontece no MITS, tá? O Clube do Livro acontecia aos domingos, agora vai acontecer aos sábados, a partir de 6 de junho, né, Jade? Me corrija aí. Tanto o Estudo do Livro dos Espíritos como o Clube do Livro tem grupos no Telegram, onde a gente conversa, onde a gente dialoga, onde a gente tira dúvidas. Então, se vocês tiverem interesses em participar desses estudos do Clube do Livro, basta ir lá no link, que no link tem todas as informações para vocês, tá bom? Inclusive, tá acontecendo um sorteio aqui na página, tá? Se vocês quiserem, vão lá, participem do sorteio. Já está aqui dizendo, dia 5/6, beleza. Participem desse sorteio. O sorteio é justamente do livro que vai ser lido no Clube do Livro, que é Nas Voragens do Pecado, que é da Ivone do Amaral Pereira, tá? Se vocês não tiverem interesse de participar do sorteio, mas queiram adquirir o livro, tem um link de compra da Amazon, tá? Lá na bio, onde vocês podem comprar o livro sem nenhum adicional e também ajudar a página a manter, a pagar aplicativos ou ajudar instituições espíritas, tá? Então, vocês também podem comprar os selos que estão aí, que vai dar essa força tanto pra gente, para nós e também para os demais, né? Para as casas espíritas que estão à nossa volta. Jade está lá no Amapá, em Macapá, eu estou aqui em Marabá, né? E a gente sabe que em momentos de pandemia, como a gente vive, sempre tem alguém precisando de um help, tá? Então fiquem à vontade para fazerem parte, né, das atividades da página, darem o feedback de vocês, tá? Para uma comunidade, isso aqui que a gente está convivendo. Então, sem mais delongas, vamos fazer a leitura que é da mensagem 17, né, do Joana de Ângeles, 1 Minutos com a Joana. Esse livrinho aqui que eu uso é meu livrinho de bolso, meu xodó, junto com Fonte Viva, né, o nosso xodózinho. E aí, primeiro eu vou ler toda a mensagem e depois a gente vem conversando linha por linha. Vamos lá. Não desconsideres o valor e o poder da oração. O corpo necessita de alimento adequado para manter-se. Assim também o espírito, que é a fonte da vitalização da matéria. A prece constitui um combustível de alta qualidade para sua harmonia. Adquire o hábito de orar, incorporando aos outros mecanismos naturais da tua existência e contestarás os benefícios disso decorrentes. Não te negues o pão da vida, que é a prece sincera e afervorada. Joana de Ângeles, né, essa semana nos chamando a atenção em relação à oração, em relação à prece. Mas aí, antes da gente começar a conversar, digam aí nos comentários, vocês têm o hábito da oração, né? Vocês têm esse hábito de orar? Como é que vocês fazem a prece de vocês? Deixa eu dar uma olhadinha aqui antes da gente começar a refletir em cima da mensagem. Boa noite, a Sheiva, boa noite, a Denise, boa noite a todos, tá? Seja todo mundo bem-vindo. Deixa eu ver o que mais, quem mais? Um beijo, Laura. Alguém falou que era do Rio Grande do Norte, mas a mensagem se perdeu aqui. Alguém falou que era do Rio Grande do Norte, nordestina.
A Fafá falou, boa noite. Joana não sou eu, tá? Meu nome é Ana. Joana de Ângela é o espírito que psicografou essa mensagem, tá? Sou católica e nunca li nenhum livro. Acho interessante a religião espírita. Me indica um livro para começar a ler, por gentileza, ainda que estou sofrendo muito com a perda do meu pai, Fafá. Então, logo no começo da live eu falei que a gente tem um estudo do livro dos Espíritos. Geralmente, quando as pessoas pedem para mim sugestão de leitura, para quem está querendo começar a estudar o Espiritismo, eu oriento a leitura do livro dos Espíritos, que foi a primeira obra codificada por Allan Kardec. A gente faz um estudo dessa obra, a gente tem o grupo no Telegram do livro dos Espíritos, inclusive amanhã é dia de encontro, tá? É dia que a gente se encontra no Meets para debater, para conversar sobre o tema em pauta. Então, se você quiser estudar o Espiritismo com a gente, fique à vontade. O link tá lá na bio. Tem um linkzinho na bio que você, abrindo aquele link, você vai ter acesso ao grupo, tá bom? A Geisa falando que eu gostei muito de um de Chico, que ele psicografou a mãe dele, chama Cartas de uma Mãe Morta. Também é excelente esse livro. E que Deus possa confortar o seu coração. Tudo bem, Fafá, não se preocupe. A Angra falou Violeta na Janela, também é um livro bem bacana, uma leitura bem gostosa de se fazer, mas eu geralmente indico realmente o Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos vai lhe dar a base para poder compreender as demais obras espíritas, como Violeta nas Janelas, né, Cartas de uma Mãe Morta. Lá no Livro dos Espíritos está a base do Espiritismo. E também a Jade, né? Às quintas-feiras também, ela, às 9 horas da noite, ela faz um estudo de espiritismo básico lá na Rede Amiga Espírita, tá? Então, bem, fica o convite para vocês. O Livro dos Espíritos está muito avançado? Não tá assim, é um estudo que é aberto para qualquer momento você entrar, tá? A gente disponibiliza o material. Os encontros são gravados, ficam salvos lá no canal do YouTube. Então, se você quiser começar hoje, vai estar lá todo o estudo, desde o primeiro capítulo lá gravado no YouTube para você, tá? Então, fica o convite tanto para Carla como para Fafá. E quem quiser estudar o Espiritismo com a gente, vão lá na bio, vão lá no perfil do Cantinho, tá? Tem lá um link, você vai abrir esse link e vai ter todos os links de todos os grupos da Amazon, do canal do YouTube, enfim. Vamos lá começar, tá? Agora que eu percebi, a Carla é um homem ou uma mulher? Se eu... Desculpe pela confusão, viu? Agora vendo sua foto, eu acho que você é um homem, então me desculpe pela gafe e pela confusão. Então vamos continuar. Então, Joana de hoje me chamar a nossa atenção em relação à prece. Ela fala que a gente não desconsidere o valor e o poder da oração. Vocês já pararam para pensar o quanto a gente não coloca assim, essas coisas todas na prece? Às vezes a gente está confusa, a gente às vezes está triste, às vezes a gente está com raiva e a gente sabe que tem um recurso da prece, mas a gente não faz. Por que será que a gente não faz nossas orações? Às vezes a gente sabe o beabá, né? Eu tô aflito, eu tô triste, eu tô confusa, eu tô com dificuldade em perdoar, tô magoado. Eu sei que a leitura é edificante, eu sei que a oração vai me ajudar a sair daquele conflito. Então, por que eu tenho dificuldade em fazer isso aí? Então, a Joana Diante tá chamando assim, não desconsideres o valor e o poder da oração. Será que a gente realmente dá valor às nossas preces? Tem pessoas que dizem assim, não, mas eu não gosto de orar, eu gosto que fulano ore, porque a oração de fulano é mais poderosa que a minha. Será? Por que a oração daquela pessoa é mais poderosa do que a minha? Se sou eu que estou sentindo, se sou eu que estou sofrendo, se sou eu que conheço as minhas angústias. Por que eu estou Por que eu estou colocando na mão dos outros, estou achando que a fé de uma pessoa é mais forte do que a minha, já que sou eu que estou sofrendo? Então, são reflexões que a gente faz em cima da prece, né? Que hora ou outra a gente tá fazendo, né? A gente fica meio que nos vícios, né? Então, ela fala assim, o corpo necessita de alimento adequado para manter-se, não é? A gente se alimenta, a gente come frutas, a gente come legumes, a gente come verduras. Por quê? Porque a gente sabe que a alimentação é necessária para manter o meu corpo físico saudável, para eu manter meu corpo físico funcional. E até na hora da alimentação a gente precisa saber se alimentar, porque não é qualquer coisa que a gente pode comer.
A gente sabe que determinados alimentos, determinados hábitos alimentares podem levar a doenças e ao nosso desencarne prematuro, a nossa morte prematura. Então, do jeito que a gente se alimenta, para manter o nosso corpo sadio, Joana de Ângeles diz que também é assim com a oração. Ela disse, assim também o espírito, que é fonte da vitalização da matéria. Então, do jeito que a gente nutre o corpo físico, a gente também precisa nutrir a nós mesmos. Por quê? Porque nós não somos corpo físico, né? Isso que a gente sempre fala. Olha, a gente precisa internalizar isso bem dentro da cabecinha da gente, que nós não somos esse corpo material. Esse corpo material vai envelhecer, vai adoecer, ele vai deixar de ser funcional, ele vai morrer um dia e nós sobreviveremos a isso tudo. Por quê? Porque nós não somos corpo físico, nós somos espíritos e o espírito é imortal. Então, é o espírito, sou eu, Ana, que estou animando esse corpo. No dia que eu não tiver condições de animar esse corpo, ele vai padecer, ele vai morrer, mas eu não, eu vou voltar para o plano espiritual. Então, é o espírito que movimenta o corpo físico. O corpo físico precisa de alimentos, de alimentos materiais, coisas sólidas, líquidas, pastosas. Mas e o espírito? Como é que o espírito se alimenta? E a Joana de Ângeles disse, é através da oração. A oração é esse alimento espiritual que a gente precisa, tá? Para nutrir a nós, espíritos. Aí ela continua. A prece constitui um combustível de alta qualidade para a sua harmonia. Então, ela compara, a Joana de Ângeles compara a oração como um combustível para a gente ficar harmonizado. Veja bem, às vezes a gente está em conflito, às vezes a gente está triste, às vezes a gente está indeciso, às vezes a gente precisa tomar uma decisão muito importante e a gente está muito confuso, a gente não sabe o que fazer. Vou orar. Eu vou orar, vou fazer uma prece e eu vou pedir nessas orações a influência dos bons espíritos para que eles me ajudem, vejam bem, me ajudar, para que eles me ajudem a ter clareza e assim tomar uma decisão. Porque geralmente quando a gente toma uma decisão no calor da emoção, a gente se arrepende mais na frente, né? E são decisões tomadas, são palavras ditas que muitas das vezes a gente não vai conseguir voltar atrás. Então a prece, ela nos ajuda a voltar para dentro de nós, nos acalmar e aí poder pensar, né, com serenidade, com calma e assim tomar uma decisão. Então ela disse assim, então a prece é esse combustível que vai trazer qualidade, que vai trazer harmonia. Eu não sei quem falou que está em luto, né, que perdeu um parente querido. Eu já perdi alguns parentes queridos, né, não por Covid, mas por outras doenças, velhice, câncer. E quando eu estava bem no início do espiritismo, eu perdi o pai de manhã, né? Ele voltou para o plano espiritual. E aí eu chorava essas angústias, né? Esse choro angustiado. E eu fazia oração. Eu orava, né? Era o recurso que eu tinha disponível para mim naquele momento, era a única coisa que me consolava, era a oração. E quando eu orava, eu sentia como se tivesse alguém me abraçando, como se tivesse alguém me consolando. E aí eu me acalmava, me serenava e continuava tocando minha vida, tá? Então ela continua. Adquira o hábito de orar. Incorpora aos outros mecanismos naturais da tua existência e contrastará os benefícios disto decorrentes. Então, se a gente tiver o hábito da oração, se a gente incorporar a prece, como a gente faz qualquer outra atividade, como a gente toma café, a gente almoça, a gente janta, como a gente se exercita, quando a gente tem um horário para fazer exercício, a gente tem um horário para fazer as nossas alimentações, a gente tem um horário para estudar, tem um horário para trabalhar, tem um horário para estar com nossos filhos, que a gente se dedique pelo menos 5 minutinhos, né, do nosso dia para a gente se recolher e fazer as nossas orações. E a gente vai ver o quanto ela é benéfica para a gente. A gente vai sentir os benefícios disso, né? Porque eu sou uma pessoa muito explosiva, eu sou assim, mas quando eu comecei a ter o hábito de meditar, de fazer as orações, de não falar, mas de pensar antes de falar, eu percebi que eu me acalmei, eu me tornei uma pessoa mais calma, mais racional, mais comedida,
né? Porque a prece nos chama a esse encontro interior, de nós com nós. Porque a gente, às vezes, coloca muita culpa nos outros, né? E às vezes o dilema está interno, está na gente. A Maria dizendo, foi o que eu fiz hoje. Então se permitam, como a Maria se permitiu, em momentos como esse, orarem. E vocês vão ver o benefício da prece. Mas aí que tá, né? Se a gente for falar só sobre prece, como a Joana de antes, tá? A gente passa a noite toda conversando sobre a oração. Porque o Allan Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo só sobre oração, que é Pedis e Obtereis. E lá eles falam sobre a eficácia da prece. Lá no livro dos Espíritos também falam, na lei da adoração, eles vão falar muito sobre a prece. E aí os Espíritos falam que a prece que mais agrada a Deus não é aquela cheia de palavras difíceis, né, repetitivas, decoradas, é aquela que brota dentro do nosso coração. A gente tem o hábito de fazer o Evangelho no lar aqui em casa, toda segunda-feira. Aí meu filho faz a oração dele, né? Aí eu disse assim, faça uma oração diferente, porque você parece papagaio, né? Tá sempre falando a mesma prece. Aí ele disse, não, mamãe, mas eu não sei. Eu disse, filho, orar é como se a gente estivesse conversando com um amigo que a gente gosta muito. Um amigo muito legal. E é assim que é Deus. Você vai conversar com Deus como se ele fosse seu amigo. Eu até digo a ele, além de mim, né, e do seu pai, há um grande amigo seu que é Deus. Que a gente chama aqui de Papai do Céu, né? Então, essa questão, a gente não precisa dificultar a oração. Ela é muito simples, ela é uma conversa, ela é um diálogo em que você vai se abrir para o seu melhor amigo, para o seu terapeuta universal, que é Deus, né? E aí vocês vão sentir o benefício dessa oração. Pode ter certeza que vocês vão sentir, tá? E que a gente saiba, né, nas nossas preces, ser mais grato, pedir, se for pedir, que a gente peça serenidade, que a gente peça clareza, que a gente peça empatia, né? Que a gente saiba também a tudo dar graças, né? Já dizia o versículo bíblico. E aí ela, no último parágrafo, ela diz, não te negues o pão da vida, que é a prece sincera e a fervorada. Jesus dizia, né? O pão da vida é isto. É a gente se ligar com Deus. É a gente buscar se elevar, buscar a sintonia, uma sintonia melhor. Às vezes a gente está muito mergulhado naquela sintonia que nos faz mal, né? Nas confusões do mundo, da raiva, né? Da desesperança. E a prece, ela vem como esse recurso de fazer a gente, não a gente sublimar, e fazer de conta que a gente está lá no plano espiritual, que tudo é perfeito, que não existe fome, não existe Covid, né? Não existe as imperfeições da matéria, não. Mas ela lhe ajuda a ter forças para lidar com isso todos os dias, porque não há como a gente fugir disso. Não há como fechar os olhos e fazer de conta que nada está acontecendo. Então, para a gente encerrar o nosso encontro da noite, o exercício de casa é, vocês têm o hábito da oração? Se não tem, adquira o hábito. Tem que ser, não existe fórmulas, quantas vezes por dia, posições, palavras. Não existe essas fórmulas, né? Os espíritos mesmo dizem, a prece